Mateus, Marcos, Lucas, João. 18. Amém. A Bíblia diz, tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Amém? É isso, meus amados. Pode, se quiser sentar, 5 minutinhos. A Bíblia, ela é maravilhosa, né? Porque ela nos instrui em todos os sentidos da nossa vida. E falar do Evangelho de Cristo, ou do ministério de Jesus na terra, é algo que nos impulsiona a tudo, porque o Senhor nos direciona enquanto tudo isso. A gente vê Jesus, por exemplo, trazendo acerca do Sermão da Montanha, nos orientando em tudo que nós passamos nessa terra. Mas, dentre tudo que Jesus ele disse, eu gosto desse capítulo 18 de João, porque enfatiza aqui o último milagre que Jesus ele faz antes de chegar na cruz de Calvário. A Bíblia diz que Jesus agora, ele, depois de ceiar com os discípulos, tendo cantado o hino, vai para o Getsemane, e lá no Monte das Oliveiras, Jesus está com seus discípulos. Apenas o que havia de trair, que era Judas Iscariotes, não estava. Como ele sabia também o lugar, ele entregou Jesus e foi para o monte. E a Bíblia diz que Jesus pergunta a quem aquele povo armado está à procura. Quando eles perguntam que é de Jesus o Nazareno, Jesus responde: sou eu. E a Bíblia diz que aqueles homens que veio buscar e prender Jesus caem por terra. Porque Jesus ele responde que eu sou. E esse eu sou aqui, a gente sabe que é o mesmo eu sou, de 43 de Isaías, versículo 13, que ele diz que antes que houvesse dia, ele já era Deus. Né? Então, quando ele mostra a voz do Eterno, do Todo-Poderoso, daquele que está fora do tempo, porque é atemporal, a Bíblia diz que eles caem por terra. Só que o ato que eu vejo importante, o acontecimento importante aqui no capítulo 18, é que depois que eles vão prender Jesus, existia um servo do sumo sacerdote, que também era sacerdote, era da tribo de Levi. A Bíblia diz que esse homem vai prender Jesus, só que Pedro, de fato, cumpre aquilo que ele havia dito quando Jesus disse que ia morrer, ele disse que não ia deixar. E a Bíblia diz que Pedro desembaia a espada e faz o quê? Corta a orelha do soldado. Agora você imagina, seu Luiz, junto comigo aqui, a orelha de Malco, ele cortando a orelha de Malco, e a orelha, né, gente, caiu ao chão. E a Bíblia diz que quando a orelha cai ao chão, Jesus repreende Pedro, dizendo para meter a espada de novo na bainha. Mas o que eu acho interessante de tudo isso, além da história, é o contexto de tudo aquilo.
Porque para nós, talvez fosse só um ferimento de um soldado, ele ia para casa, mas ia se curar porque a orelha cortada não ia causar a morte dele. Só que para a gente olhar simplesmente para o texto e não olhar para o contexto, a gente pensa que não era nada. Só que quando eu vou lá para o Êxodo, aliás, para os Levíticos, a gente vê que existe uma lei, que um sacerdote só poderia se oficializar com 30 anos e só poderia ser sacerdote se ele não tivesse nenhum defeito. E mais do que isso, a Bíblia diz em Levítico que o sacerdote, quando ele ia se oficializar sacerdote, seu Luiz, ele tinha que trazer um sacrifício e o sangue do animal ia ser colocado, e depois azeite, na orelha direita, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé. Então o que estava ali cortado não era só uma orelha de Malco. O que estava sendo cortado também eram os sonhos de Malco. Então o que estava ali no chão, agora perceba junto comigo. Eu quero imaginar na história, seu Luiz, que Malco, quando vê a orelha caída, ele esquece do que ele foi fazer, que era prender Jesus. Porque os sonhos dele de ser sacerdote estão no chão. Eu quero imaginar que não foi só um corte na orelha. A orelha de Malco foi decapitada. A espada que Pedro tinha era afiada. E arrancando a orelha direita do Malco, Malco não podia mais ser sacerdote. Os sonhos de Malco estão no chão. E Malco está diante de Jesus. Você imagina ele para prender Jesus, agora esquecendo de Jesus e olhando para os sonhos dele. Na nossa vida também é a mesma coisa. Nós temos sonhos. E às vezes existe Pedros que vêm roubar o nosso sonho. Às vezes a gente diz, já era, acabou o nosso sonho. Só que quem está diante de Malco, por mais que ele não sabia, era Jesus o Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus vai pegar. Você imagina agora, vem cá, Milena, vamos ensinar aqui. Vem cá. Vem aqui rapidinho. Digamos que a Milena é Malco. Se ajoelha aí. Olhando para a orelha. Seu Luiz. E agora ele chorando, porque os sonhos dele não é só uma orelha, é os sonhos. É o que ele queria ser, é o que ele estudou, era 7 anos na escola sacerdotal. E aí agora ele vendo aquilo ali, Jesus vem. E Jesus vai pegar a orelha dele, e a orelha significa os sonhos. Você imagina agora ele olhando para a orelha dele. Agora, em vez de olhar para a orelha, ele está olhando para quem está levantando a orelha. Jesus levanta a orelha e coloca no mesmo lugar. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? E levanta Malco. Malco vai ter que levar Jesus. Mas foi Jesus que restaurou os sonhos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando nós temos Jesus na nossa vida, significa que não tem Pedros, não tem pessoas que vai roubar aquilo que a gente sonhamos, quando aquele sonho também é o sonho de Deus para a nossa vida. Então que nós não devemos se preocupar com adversidades e adversários que existem na nossa vida, porque Jesus é conosco. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.